Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aí na nossa parábola do filho pródigo, uma parábola tão bacana, né, como a gente já teve oportunidade de estudar na primeira parte. Então nós dividimos esse estudo em 3 aulas, tá? A primeira parte que a gente já viu foi sobre os aspectos culturais, né, sobre os personagens dessa parábola, sobre todos os detalhes tão ricos que a gente tem ali para entender melhor o contexto em que Jesus contou aquela parábola. Recordando bem rapidamente, Jesus vivia cercado da multidão, dos apóstolos, mas sempre também cercado pelos fariseus e escribas, que queriam encontrar aquele ponto de contradição ou colocar Jesus em descrédito, né, diante da multidão, tentando encontrar ali aquele ponto em que eles poderiam pegar Jesus no pulo. E a gente viu que, né, Jesus sempre se saía super bem. E um dos pontos que os fariseus criticavam extremamente era o fato de Jesus conviver com publicanos, pecadores. Na verdade, ele comia com publicanos, pecadores, né? Ele ficou na casa do Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Então, tudo isso era um horror para os fariseus, porque eles acreditavam que, diante dos pecadores e dos impuros, eles tinham que se afastar, que eles tinham que cumprir aquilo que Deus mandava e que eles seriam recompensados, então, por serem esses representantes e defensores da lei. E que os publicanos e os pecadores e as prostitutas iam lá para o reino inferior depois que morriam, apartados de Deus. Essa era a crença deles. Então eles criticavam realmente muito Jesus de ser amigo dos publicanos, né, pecadores, das pessoas de má vida que não seguiam os preceitos da lei. E aí então, né, nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Lucas relata 3 parábolas. As 2 primeiras que vocês já estudaram, da ovelha perdida, da dracma perdida, e a do filho pródigo, que é a terceira, em que eles então, né, ouvem de Jesus um relato impressionante. Para eles, fariseus, aquilo foi um choque total, né? Porque o filho pródigo que pediu a parte da herança, né, meio que desejando que o pai morresse, então, e se afastando da família, se afastando da propriedade, da terra, que era um patrimônio tão sagrado para eles, foi para uma terra distante, ou seja, longe da família e longe dos preceitos da religião, ou seja, uma terra dos gentios. E no final da história, depois de perder tudo, ele foi ser um tratador de porcos, que era o animal mais imundo e odiado pelos judeus, né? Uma coisa totalmente impura. Ter contato com os porcos, imagina tratar, dar comida para os porcos, né? Então isso foi assim, progressivamente Jesus foi mostrando nessa parábola que o filho mais novo foi só fazendo coisas erradas, 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 e chegou num ponto assim que ele era o maior pecador diante dos olhos dos fariseus. Ele fez o máximo de erros que alguém poderia fazer, tá? Mas depois ele voltou. Então vamos lá, vamos entender, né? Esse é o contexto que Jesus contou essa parábola, tá? Para mostrar para os fariseus então como que Deus se alegrava com a volta dos pecadores, né? E quem eram os pecadores e quem estavam mais próximos de Deus nessa história toda. Essa imagem, né, faz a gente refletir sobre esse abraço, esse acolhimento do pai em relação ao filho, e talvez por isso essa parábola do filho pródigo seja uma das parábolas mais queridas e mais comentadas e mais adoradas pelas pessoas que leem o Evangelho, porque no fundo, né, cada um de nós pode se identificar com esse desejo de ser abraçado por Deus, né, pelo Pai, mesmo a gente se sentindo tão devedor, tão ter feito tantas coisas erradas como o filho pródigo fez. Uma das coisas que chama a atenção é assim, né, que o pai, mesmo o filho tendo pedido parte da herança, indo para longe, o pai não foi buscar o filho. O pai deixou o filho ir, né? Ele respeitou esse livre-arbítrio, como a gente vai ver. Então, ele não foi lá, buscou à força o filho. Ele esperou que o filho voltasse. Então, primeiro, o pródigo, nessa volta, nesse movimento de volta para casa e para o pai, ele age primeiro, ele decide voltar. E aí o pai vai encontrá-lo antes que ele chegasse em casa mesmo, né? Correndo, como a gente viu, que era uma coisa inconcebível para um senhor de terras, um homem nobre que tinha propriedades, né?
E ele não quis nem saber, ele foi lá e abraçou o filho, né? Então, primeiro o pródigo age. E a gente entende isso, né? Que essa volta do filho pródigo para casa não é só para casa, mas ele voltou para os braços do pai. Ele voltou para a comunhão com o pai. Essa é a simbologia que a gente vai ver, né, mais fortemente ainda nessa parábola. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que, né, em relação ao filho mais velho, que a gente viu que quando o pródigo voltou e foi feita aquela festa toda, o mais velho estava trabalhando nos campos. Quando ele chegou, viu aquela barulheira, perguntou o que, que era e informaram para ele que era o irmão dele que tinha voltado. E ele não quis entrar na festa, né? A gente vai ver ainda com detalhes isso. E aí o pai saiu da festa e foi chamar o filho para que ele entrasse na festa e comemorasse junto. Então, olha que bacana, o pai, na verdade, ele foi ao encontro dos dois filhos. Não teve um privilégio, não teve sabe, não tratou um melhor do que o outro, né? Ele foi ao encontro dos dois filhos. Essa é uma pintura do século XVII, do pintor holandês Rembrandt. E aqui o nome dessa pintura é assim, O Filho Pródigo na Taverna. Então, obviamente que o Rembrandt pintou com cenas, roupas, né, e o estilo do século XVII, percebem? Tá ali, ó, aquelas roupas, né, clássicas lá. Provavelmente, né, tem uma mulher sentada no colo do filho pródigo, poderia ser uma prostituta. Ele estava ali com uma taça cheia de bebida, então ele estava levando aquela vida dissoluta, gastando o dinheiro, os bens que ele tinha tido de herança. Mas dá uma olhadinha no semblante, né, dessa imagem. O olhar, um olhar assim meio irônico, um olhar meio um sorriso que não me parece um sorriso de verdadeira felicidade. Ou seja, ele estava ali, né, comemorando, numa risada, numa alegria, num ambiente festivo, mas não me parece íntima e verdadeiramente feliz. Então, tá ali, né, esse momento aí na vida do pródigo. Quando o texto diz que ele foi para uma terra longínqua, então, simbolicamente, o que significa isso, né? O que é partir da casa do pai e ir para uma terra longínqua? É, na verdade, quando a gente se afasta de Deus, não é? Quando a gente vai procurar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acha que vai preencher as nossas necessidades, mas a gente vai procurar num lugar onde a gente sabe que nós não vamos encontrar. Né? Então, a vida boêmia, dissoluta que o filho pródigo teve, não trouxe aquilo que ele imaginava que seria uma vida ótima, maravilhosa. Ele acabou gastando tudo e ficando na miséria, não é? Então, muitas vezes, meus amigos, a gente faz esse mesmo movimento. A gente acha que nós vamos encontrar as respostas para as nossas angústias, né? Aquilo que vai preencher esse buraco interno emocional que a gente sente em coisas lá de fora, em ter muitas coisas, em viajar para muitos lugares. Não que isso seja problema, não é isso. O problema é achar que isso é a solução. Né? A gente pode fazer isso também, mas não é isso que vai preencher internamente essa sensação de desconexão com a gente mesmo e com o Pai. Tem um livro, né, muito interessante, que eu acho bem bacana, que se chama A Volta do Filho Pródigo, do Henri Nouwen. Ele é um escritor católico e ele então conta rapidamente que ele foi num museu europeu e, passando por esse museu, ele viu um retrato, uma pintura super famosa do Rembrandt. Não é essa, a gente vai ver que é uma outra. E ele então ficou muito impactado com essa pintura, com os detalhes que ele começou a observar. Essa parábola, obviamente, também já o havia tocado, né? Essa história mexe com todo mundo. E ele então escreveu um livro só sobre o quadro do Rembrandt. E ele tem uma frase que eu gosto muito, olha: "Sou filho pródigo toda vez que eu busco amor incondicional onde não pode ser encontrado." Porque essa é a busca do ser humano, ser aceito incondicionalmente. Né? O filho pródigo, ele fez tanta coisa errada, né? Gastou tudo, quase desejou a morte do pai, né? Metaforicamente. Ele, né, teve um comportamento totalmente inconsequente, irresponsável, virou cuidador de porcos e ainda foi aceito pelo pai de volta. Então, esse amor, o pai o amava porque era filho, independia do que ele tinha feito. E muitas vezes a gente fica com um gosto amargo
na nossa vida de imaginar que nós somos aceitos e amados por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente é. Então, o amor incondicional é isso, não tem condições, não se impõe condições para esse amor. Então, essa é a busca do ser humano. E qual é a nossa herança? Olha que bacana essa pintura, né? É uma outra pintura representando esse acolhimento do pai com o filho pródigo. Qual que é essa nossa herança? Qual foi a herança que o filho pródigo levou para essa terra longínqua, tá? Enfim, né? O Espiritismo nos apresenta, Allan Kardec nos apresentou lá no Livro dos Espíritos, quando estudou a lei natural ou divina, ele diz assim, olha, existe uma lei natural criada por Deus, e toda vez que a gente segue essa lei, cumpre essa lei, a gente segue o caminho do bem e vamos ser felizes. Toda vez que a gente se afasta dessa lei, ou não cumpre essa lei, a gente está indo pelo caminho do mal e vamos ser infelizes. Então, quando a gente se afasta da casa do pai, tá, e vai para uma terra distante, é isso, a gente está usando irrefletidamente os recursos que a gente tem, não é? A gente vai ver, meus amigos, que essa herança poderia ser, quem sabe, relacionada até à a consequência de sermos espíritos criados por Deus, vamos colocar assim. Né? O Espiritismo nos fala que nós somos espíritos criados por Deus e que temos, então, semelhanças nessa criação. Né? Nós também somos inteligentes, somos seres inteligentes da criação, mas não somos inteligentes como Deus, mas somos inteligentes, é uma herança da nossa criação. Né? Nós também somos co-criadores nesse universo. Então, nós somos capazes de criar coisas ou sobrecriar em cima da criação primeira de Deus. Nós nunca vamos criar nada que não tenha sido criado por Deus, mas a gente co-cria ou sobrecria em cima da criação divina. É uma herança, essa capacidade. Né? Então, o que a gente tem feito com essa herança? Como que a gente tem tratado, inclusive, o nosso próprio corpo físico, não é? O corpo físico é uma coisa tão maravilhosa, gente, que quanto mais você estuda sobre esse funcionamento da sua estrutura biológica, a gente fica apaixonado e a gente fala, meu Deus, eu preciso cuidar disso, porque é tão perfeito, é tão maravilhoso como ele funciona e o que ele me permite ter e viver aqui nessa existência. Então, o que a gente tem feito dessa herança, né, desse corpo físico que a gente recebe em cada encarnação, não é uma vez só, em cada encarnação. É uma coisa espetacular, não é? Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente imagina que a gente não precisa mais de Deus. O filho pródigo imaginou assim, não, me dá a parte, o meu dinheiro e tchau, não preciso mais do pai. Eu vou lá viver a minha vida. Né? E às vezes a gente se desconecta de Deus a esse ponto, achando que nós somos os todo-poderosos, que a gente pode tudo, que a gente comanda tudo, que a gente tem controle sobre tudo. Está aí o coronavírus mostrando para a gente que controle é que nós temos sobre as coisas. Nenhum. Muito pouco, meus amigos. Né? E a gente acha que nós somos os grandes e poderosos aqui na Terra. Tá? Isso é o domínio do eu, é o domínio do ego, é achar que a gente é que pode, que a gente é que faz e que a gente não precisa de mais nada. Então, para voltar, fazer esse movimento de volta, é preciso você ter ido embora. Primeiro é preciso você ter partido, se afastado, e depois a gente vai retornar. Muito bom. É uma coisa bem bacana a gente avaliar isso, né? Que o pai, ele, na parábola, ele fez a divisão dos bens. Ele acatou o pedido do filho pródigo, ele deu a parte dele na herança. Então, quando ele quis ir embora, o pai falou, ok, toma e vai embora. Ele não o impediu. Ele poderia ter feito, segundo os preceitos da lei judaica, levado o filho em praça pública e esbofeteado o filho, tá? Como uma reprimenda por ter feito esse pedido incabido. Mas o pai respeitou o filho e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A gente também tem o livre-arbítrio de partir. Nós estamos, né, exercendo o nosso livre-arbítrio o tempo todo. Ainda que não seja um livre-arbítrio absoluto, a gente tem um livre-arbítrio na nossa vida. Né? A gente está podendo escolher o que fazer com a nossa herança também. Será que a gente está desperdiçando os nossos bens, como o filho pródigo? Será que a gente está vivendo dissolutamente, como o filho pródigo?
E esses bens vão terminar. A gente vai ter que, né, uma hora dar conta desse mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí achei interessante fazer essa reflexão com vocês também. Aqui está a cena, né, dele tratando dos porcos, colocando a mão no rosto e caindo em si, como diz lá a parábola, né? E aí eu fiquei pensando, né? Claro que a fome, a necessidade veio antes da conversão, antes do momento da reflexão verdadeira de cair em si, porque ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os escravos e os empregados tinham de comida e eu aqui passando fome. Então ele caiu em si, falou assim: olha a burrada que eu fiz, a besteira que eu fiz, mas eu vou voltar. Porque ele poderia ter caído em si e falado: ok, que burrada que eu fiz, mas agora eu morro de vergonha de voltar, não vou voltar. E poderia ter escolhido ficar lá, mas ele escolheu bem. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês nessas reflexões: será que é possível a gente cair em si antes de chegar ao fundo do poço? Ou a gente precisa chegar no fundo do poço sempre para fazer a reflexão, cair em si e resolver mudar de caminho e de direção? Quem sabe a gente pudesse estar fazendo essa reflexão nesse momento como humanidade, né, meus amigos? Porque a gente sabe que como humanidade a gente está indo por um caminho não muito legal dentro das posturas aqui no nosso planeta, não é? Talvez, acredito eu, que a gente não tivesse chegado ao fundo do poço para fazer essa mudança toda. A espiritualidade divina ainda aposta em oferecer chances, né? Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, ainda nos dá chance. A gente teve toda aquela história da profecia do Chico Xavier, né? Dos 50 anos, a partir do ano de 1969. Eu não sou de trabalhar muito com datas, não gosto muito de, fixar datas dentro dessas previsões, profecias. Acho que as coisas não são bem por aí. Mas o raciocínio não deixa de ser interessante, porque, por exemplo, nós, como humanidade, poderíamos estar caminhando para uma guerra nuclear, uma terceira guerra que seria nuclear, com certeza. Tá? Nem sei se isso está absolutamente descartado, mas até agora descartamos essa possibilidade. Se a gente tivesse feito a escolha de uma guerra nuclear como humanidade, o planeta seria arrasado. E a gente teria que recomeçar do zero, recomeçar dos destroços do planeta. Então seria realmente um fundo do poço absoluto. Eu acho que a gente está tendo oportunidades, hein? Quem sabe essa onda toda da pandemia que a gente está vivendo de coronavírus não seja uma oportunidade para a gente cair em si e fazer a volta para a casa do Pai, coletivamente falando em termos planetários. Então nem sempre é necessário ir até o fundo do poço para cair em si. Às vezes sim, tudo é muito relativo, mas às vezes sim. Não é? Fica para a gente pensar. Uma coisa também legal nessa parábola, na fala do filho pródigo, porque ele faz uma conversa mental com ele mesmo, Vocês perceberam? E ele põe as mãos e diz assim: meu Deus, o que eu fiz, Não, eu vou voltar para casa. E eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, Mas me aceita como um dos teus trabalhadores. Então ele arquitetou, conversando mentalmente com ele mesmo, tá? Interessante Jesus falar isso, porque a gente faz tanto isso, É tão que a gente faz no dia a dia, quando a gente precisa resolver, tomar uma atitude, a gente planeja mentalmente, fica pensando em todas as possibilidades. Então ele não se sentia digno de voltar. Ele se sentia indigno. E muitas vezes essa é uma postura que pode nos paralisar na vida, meus amigos. Ele não se paralisou, o pródigo. Ele se sentiu indigno, pior do que os escravos do pai dele, porque lá onde ele estava, ninguém dava nem a comida dos porcos para ele comerem, nem a alfarroba que davam para os porcos ele podia comer. Então, olha que sensação péssima, ele se sentiu péssimo, abaixo dos porcos, abaixo do pior ser humano. E esse vazio, com certeza, começou a fazer parte da emoção dele. A sensação de humilhação, a sensação de derrota, a sensação de ter dado tudo errado daquilo que ele tinha planejado. Tá? Mas, mesmo assim, ele voltou.
Então ele conseguiu voltar. Com certeza lá ele estava completamente sozinho, né? Onde estavam os amigos de bebedeira, né? Os amigos das festas que ele ia quando ele tinha dinheiro. Então assim é o mundo que a gente vive também hoje, mesmo tanto tempo depois da época de Jesus, né? Se você tem as posses, se você tem meios e dinheiro, você está cercado de pessoas que querem usufruir disso também. Mas será que são os verdadeiros amigos? Cadê os amigos dele nessa hora? Por que eles não os ajudaram? Por que eles não foram lá socorrer, dar uma comida para ele? Ninguém quis saber, tá? E ele então decidiu voltar. Voltar para casa, meus amigos, né? Nessa parábola tem uma simbologia clara. É voltar para Deus. É buscar de novo o reencontro com o Pai, tá? E essa busca, de que maneira ela acontece? Onde é que Deus pode ser encontrado? Lá fora, nas festas, nas coisas que estão lá fora? Deus está em tudo, mas basicamente Deus está dentro de nós. Lá os espíritos nos informaram, não é? Questão 621. Onde está 624? Não lembro direito. Onde está inscrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, se a gente quer sentir Deus, estar em contato com Deus, a gente tem que ir para dentro. Jesus nos orientou para a gente fazer a prece do Pai Nosso, que a gente se recolhesse para fazer a prece. Então, é um recolhimento não só ir para o quarto, não só ir para um ambiente isolado, mas um recolhimento íntimo. Olha que interessante, né? Os detalhes que a gente tem dessa pintura, que é a pintura do Rembrandt. O filho pródigo, que está ajoelhado ali na frente do pai, está careca, com o cabelo raspado, que era características dos prisioneiros, dos indivíduos que não tinham direitos sociais mais na sociedade, eles estavam apartados da sociedade. Então, olha como o Rembrandt pintou a situação que o filho pródigo chegou lá de volta para casa. As roupas totalmente em frangalhos ali, né? Não tinha um manto, percebem? Aqui do lado esquerdo, olha, em pé, está o filho mais velho, né? Que a gente vai ver, ó, totalmente apartado, percebe? Fora do círculo do pai e do filho. Ele não está abraçando o irmão junto, ele está de longe, bem de longe, inclusive, né? Mas ele também tem um manto vermelho, que era característica das pessoas de posses, né? O manto vermelho ainda era característica das pessoas mais nobres. Olha os pés do filho pródigo. Um está um pé descalço, porque o sapato caiu de lado, o sapato totalmente arrebentado, né, a sandália que eles usavam, e a sola do pé mostrando, inclusive, né, uma jornada longa, tá? Uma jornada que provavelmente demorou, ele estava com os pés machucados. E o outro pé, dá uma olhadinha no calcanhar, a sandália arrebentada também, né, mostrando essa situação quase de um indigente chegando ali, necessitado de tudo e sendo acolhido pelo pai. A postura do filho mais velho a gente já estudou no primeiro dia, mas ela é bem reveladora também, né? Ele, quando o pai vai procurá-lo para pedir para ele entrar na festa, porque ele se recusou a entrar na festa, ele respondeu para o pai assim: então esse teu filho chega e você dá o novilho cevado, o boi gordo nessa festa para ele, e para mim você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não chama assim, então você deu o boi para o meu irmão mais novo. Não, ele chama assim, esse teu filho. Um total desprezo, um total afastamento, não tinha vínculo, união familiar nenhuma com o irmão. E se sentia, na verdade, como um escravo, né? O relato do Evangelho é claro. Ele diz assim, então, para ele você deu o boi gordo, agora eu que trabalhei como um escravo aqui ao teu lado o tempo inteiro, você nem me deu um cabrito. Então, ele mesmo se autoproclamou um escravo. Ele se sentia assim. Não o pai o tratava como escravo, mas ele se sentia assim. Não como um filho, mas como um escravo. Então, o filho pródigo, ele era um rebelde, ele foi um rebelde, ele se distanciou do pai e foi embora. Mas o filho mais velho, que ficou lá na propriedade, junto do pai, ele também era um rebelde. E também estava distanciado, da mesma maneira, mesmo permanecendo em casa, mas existia um distanciamento. Predominava no aspecto emocional para ele o quê? A mágoa do pai. Né? Essa fala é uma fala totalmente ressentida. Né? Você fez isso para o meu irmão mais novo e não me deu nunca nada, e eu trabalho aqui como um escravo para você, você nunca reconheceu isso. Isso é uma mágoa profunda,
um ressentimento, tá? E uma birra, né? Então ele não entrou. Falou assim, não, a gente não sabe o final da história, não é verdade? A gente comentou isso, né? A gente não sabe se depois do pedido do pai ele entrou na festa. Mas antes disso ele fez uma birra. Ele falou, não entro, não vou entrar. Né? E a emoção diante do irmão é uma emoção de raiva, obviamente de raiva. A gente vai estudar um pouquinho mais, viu? Esses aspectos de comportamento e de emoções, como que nós nos parecemos com esses personagens em determinados momentos da nossa vida. Em que momentos a gente fica ressentido, em que momentos a gente fica fazendo birra, em que momentos a gente tem raiva dos outros, de Deus, não é? E a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, tá? E obviamente que o filho mais velho, que está representado aqui, né, à esquerda, nessa pintura do Rembrandt, ele representa o falso religioso. Aquele indivíduo que cumpre ou imagina que cumpre todos os rituais, que faz tudo o que a lei manda, como os fariseus faziam, né? Mas por dentro ele continua egoísta, orgulhoso, achando que Deus tem que gostar só de alguns e não de todos, tá? E que mais, Deus tem que reconhecer como ele é bom e cumpridor dos mandamentos. Então, é incrível, né, como a gente faz isso, provavelmente, meus amigos. Veja bem, de repente eu posso escolher estar na casa espírita, frequentar todos os dias, eu vou, recebo o passe, ou eu sou trabalhador do passe, sou trabalhador dos cursos, sou trabalhador da reunião mediúnica, né? Participo das atividades sociais, faço a caridade que existe aqui dentro da casa, né, nas obras de caridade, e acho que então estou cumprindo o meu dever. Né? É isso que eu aprendi que tem que se fazer, mas não tem sentimento. Tá? Então eu venho, cumpro esse ritualzinho e imagino que ao cumprir esse ritual, Deus então tem que reconhecer que eu sou bom. Deus tem que me proteger. Olha, se eu faço tudo isso, então Deus tem que afastar os meus obsessores. Se eu cumpro todos, eu vou toda semana no centro e aplico o passo, eu recebo o passo, enfim, o que eu faço lá dentro, Deus tem que me proteger dos perigos. Deus não pode deixar eu pegar coronavírus, porque eu sou tão bom, sou tão religioso, eu cumpro tantas minhas obrigações. Tá? Mas eu não estou preocupado ou levando em conta o principal, que é a conexão com o Pai. A gente vai estar na postura do irmão mais velho. Estou adiantando a outra aula, né? Mas o fato é que assim, a gente fica querendo fazer barganha com Deus. Eu cumpro, viu Deus? Ó, eu faço tudo o que a religião manda, mas você tem que me proteger, você tem que me dar algo em troca, você tem que me favorecer, você tem que me dar boa sorte, você tem que me fazer ganhar dinheiro aqui, você tem que me fazer que a vida seja boa e leve, tá? Esse é o quadro do Rembrandt, né? Seria muito interessante a gente ter oportunidade de ampliar, de ver os detalhes, mas não é o nosso foco principal. Ele foi pintado em 1668, né? Então, Rembrandt foi um pintor muito famoso na época, holandês, e o estilo das pinturas da época era esse aqui, muita sombra nas pinturas e poucos pontos de luz. A gente vai ver que a luz principal aqui está sobre o pai, sobre o filho pródigo e um pouco no rosto do filho mais velho, percebem? O restante, a gente tem personagens lá atrás, não sei se dá dando para ver certinho. A gente tem 4 personagens, um sentado com a mão no peito e 2 mulheres ali, uma encostada numa parede, a outra lá na porta do fundo. Muito bom. Dá para a gente ver com bastante clareza o foco dessa pintura, né? Bastante importante nas mãos do pai. As mãos do pai representam como ele recebe o filho, de que maneira está representado nessa pintura esse acolhimento. Então, a mão esquerda, se vocês observarem, ela está sobre o ombro direito e ela toca o ombro e é uma mão forte, é uma mão musculosa, com os dedos abertos. A gente sente quase uma pressão do polegar ali no ombro do filho pródigo. E a mão direita já é diferente, observem. Ela não segura, ela não prende, ela só pousa, ela só acolhe. Ela é delicada, ela é elegante, né? Ela tem os dedos mais finos, mais juntos. É como se fosse a representação da mão feminina, da mão de uma mãe, que é um personagem que está ausente nessa parábola, não é? A gente não vê. Onde estava a mãe desses 2 filhos? Não é citado na parábola, tá? Mas aqui está representado pelo Rembrandt esse acolhimento de todos os aspectos, né? No aspecto mais firme, ok, filho, eu te recebo, mas como se fosse uma mãe também, ok, meu filho querido, eu te recebo incondicionalmente, né? O manto sempre amplo, né? Em todas as
representações das pinturas, o manto do pai é amplo, acolhe, abriga, é como se fosse algo que fosse proteger o filho. E sempre vermelho, como a gente viu, representando status, poder, né, e tudo mais. Essa é uma outra cena, olha que interessante, né? A gente vê o pai, aqui mais clássica, nessa pintura. O pai, com manto vermelho, o pródigo chegando ali quase sem roupas, né, pedindo para ser acolhido. E lá no fundo, olha, quem sabe é o filho mais velho, recebendo a informação de que o mais novo tinha chegado. Então, bom, Jesus, nessa parábola, com certeza tenta levar essa audiência a se identificar com o filho mais velho. A audiência dos fariseus, não é? Porque os fariseus, ouvindo essa parábola, gente, eles ficaram assim, nossa, esse filho mais novo, que é isso? Ele tinha que ser apedrejado, ele desrespeitou o pai, ele pediu a herança querendo a morte do pai, ele foi para longe, desrespeitou a aldeia, desrespeitou a religião, foi cuidar de porcos. Então, pelo amor de Deus, o cara era muito pecador, né? Muito para os fariseus. E aí, de repente, o filho volta e o pai vai lá e dá tudo, dá a roupa, dá o anel, dá sapato, faz uma festa, mata o boi gordo. E aí, quando o filho mais velho chega e fica revoltado, os fariseus dizem assim, ó, é isso mesmo, o filho mais velho está certo. Ele é que está certo nessa parábola. E, na verdade, o que Jesus queria era mostrar assim, olha, tá vendo? Quem é? O pai está buscando os dois filhos, mas ele aceita também os pecadores. Porque a discussão e o contexto da parábola era esse. Os fariseus criticando Jesus comer com os publicanos e pecadores. E Jesus mostrando na parábola que Deus recebia o filho super pecador, com amor. Então, essa era a reflexão primeira, né? Naquelas duas parábolas anteriores desse capítulo do Evangelho de Lucas, Jesus tenta fazer uma relação mais simples, uma parábola mais simples, mais rápida. E ele diz, né, que qual de vós não seria como esse pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, não iria atrás da ovelha? Não é? Qual de vós não seria igual a mulher que perde a dracma e vai lá e procura a dracma, e atrás da dracma, tá? Então era uma relação mais simples. Agora aqui não, ele faz uma reflexão mais profunda, a história é mais complexa, mais profunda, né? As pessoas precisam pensar mais a respeito disso. Mas basicamente, olha que bacana, né? Essas pinturas são demais, eu acho. Está aqui novamente o pai recebendo o filho pródigo. Olha as roupas do filho pródigo, olha o olhar súplique, né, de súplica para que o pai o acolha, as mãos, né, em súplica. Então é assim que a gente fica quando a gente quer voltar para o pai. Quando a gente reconhece todos os erros que a gente fez, o desvio do caminho, o distanciamento que a gente fez e a gente quer voltar. E a gente pode voltar, meus amigos, em qualquer momento. Deus vai nos acolher em qualquer momento. Deus é Pai, como Jesus nos ensinou. Então, nessa parábola, claro, o filho pródigo representava os publicanos e pecadores, do contexto que Jesus estava mostrando, e o filho mais velho, os fariseus e escribas, tá? A gente viu que a parábola não tem um final definido. A parábola, o pai convida o filho para entrar, mas a parábola termina ali. É como se, né, a mensagem fosse essa. Jesus está ali para mostrar o chamado do pai. Jesus está ali representando o pai e oferecendo para os fariseus a oportunidade de entrar nessa festa também. Eles entraram? A história, não da parábola, mas a história de Jesus mostrou que não, né? Eles não aceitaram o convite. Continuaram lá no ressentimento, na posição dura, de birra, de rigidez que eles tinham, né? Mas, enfim, todos esses estudos nos mostram, né, o quanto a gente pode aprofundar a nossa compreensão do Evangelho, ler bastante. A gente tem tão material tão rico, gente, para estudar. Vamos lá, né? Espero que a gente tenha passado pelos pontos principais aí desses aspectos da simbologia. E lembrando vocês, na quinta-feira, agora, às 20 horas, a gente vai ter uma live no canal que está sendo divulgado ali no grupo de WhatsApp. Então, aí a gente, nessa live, vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais através de perguntas e respostas. As perguntas têm que ser feitas por escrito lá no canal e eu vou tentar ao longo aí do tempo, de maneira bem objetiva, responder
e a conversa fluir entre nós todos ali. Combinado? Então, obrigado, gratidão pela paciência de assistirem até o final e nos vemos aí depois. Um grande abraço.